sabe? Gostar não? I think in a second you Yeah. are, right? Is that right? Deixa, Renato, deixa eu tirar uma foto. É. Paracatu tem umas cavernas, não é isso? Famosas. Fica um pouquinho ali que é... Ei, que lindos! Vou ficar ali. Qual que é o nome dela? Oi? Qual que é o nome? Catarina. 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 Já? Você pode sentar ali, tá? Tá muito quente. Demais, né? Mas é bom para que eles conheçam a realidade do que é a Amazônia, né? Porque falar de longe é fácil. Claro! Falar de longe é fácil, né? Mas na hora que chega aqui perto da realidade, Nem eu aguento. aí... Como é que é? É muito úmido. É muito é. úmido. Teve uma hora ali que eu tive que parar na frente do vento, que eu tava... Nós fomos lá na Green Zone e depois voltamos, né? Nossa, lá tá tão gostoso. O ar Lá condicionado. lá tá funcionando. Muito bom, e muita gente. É o mas dinheiro da nada. Vale. É por isso. É engraçado, né? Começa em português ou começa em inglês? Good afternoon, everyone, and welcome to the Climate Live and Entertainment Plus Culture Pavilion here at COP30. It's a pleasure to host this conversation in a space dedicated to creativity, youth leadership, and climate justice. We are here meeting in the heart of the Amazon, a region that is both vital carbon sink and home to so many indigenous peoples whose stewardship has preserved global diversity for generations. This reminds us why climate justice and fair food systems must remain central at COP30. Today, we aim to bridge global climate narratives with the lived realities of farmers. We will highlight the impacts they face, the urgency of climate action in food systems, and the need for fairer, more resilient models that protect farmers' rights, incomes, and future. I'm honored to facilitate this conversation with Renato Teodoro, a coffee producer and cooperative leader whose work at Café Sul strengthens climate resilience and community livelihoods. Renato, thank you for being here. E boa tarde, todas e todos. Bem-vindos ao pavilhão do Climate Live Entertainment Plus Culture aqui na COP30. É um prazer conduzir essa conversa em um espaço dedicado à criatividade, à liderança jovem e à justiça climática. Estamos reunidos aqui no coração da Amazônia, uma região que é um sumidor essencial de carbono e lar de muitos povos indígenas que preservam a biodiversidade global há gerações. Isso nos lembra porque a justiça climática e sistemas alimentares justos precisam estar no centro da COP30. Hoje, buscamos conectar as narrativas globais do clima com as realidades vividas por agricultores. Vamos destacar os impactos que enfrentam a urgência da ação climática nos sistemas alimentares e a necessidade de modelos mais justos e resilientes que protejam seus direitos, rendas e futuros. É uma honra facilitar essa conversa com Renato Teodoro, produtor de café e líder cooperativista, cujo trabalho na Café Sul fortalece a resiliência climática e as comunidades rurais. Renato, muito obrigada por estar aqui. So let's begin. Our first question is, you have had a remarkable journey in agriculture. Could you start by telling us about yourself? How did you become a coffee producer and how did your path lead into cooperative work? Renato, você tem uma trajetória marcante na agricultura.
Você pode começar nos contando um pouquinho sobre você e como você se tornou produtor de café e como essa trajetória te levou ao cooperativismo? Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, obrigado pelo convite, Natália. Eu estou aqui juntamente com a Catalina, que é a diretora do Unisul, da CLAC, né, que é a nossa coordenadora latino-americana do Comércio Justo. A minha história, minha família é família de produtores rurais de café, né, meu pai. Mas eu trabalhei muitos anos na iniciativa privada. Na verdade, a minha formação é um pouco fora da agricultura. Eu fiz curso técnico de eletrônica, depois fiz curso de tecnologia da informação e trabalhei durante quase 20 anos nessa área. Quando meu pai faleceu, eu comecei a ir, porque eu morava na capital e a minha mãe no interior, e ajudava na propriedade. E aí, em determinado momento, eu trabalhava numa empresa que foi privatizada, ainda fiquei um tempo prestando serviços, e depois fui definitivamente retornei para as origens. E aí comecei trabalhando primeiro com laticínios, fabriquei iogurte, queijo, vários produtos, e também tinha café na propriedade. Isso eu me envolvi com a cooperativa, aqui. Naquele momento a cooperativa vivia uma crise, né? A discussão era se fechava ou se continuava em funcionamento, e a gente juntou um grupo de produtores, vamos tentar mais um pouco. A gente vivia num ambiente comercial muito difícil naquela região. Quando em 2008, um pouco antes, né, em 2006, nós fomos assistir uma palestra de um alemão falar sobre o comércio justo, sobre fair trade. Né? Tinha uma outra cooperativa certificada no Espírito Santo e a gente foi assistir numa outra cidade. Voltamos de lá empolgados, falando assim, ou a gente entra nisso ou nos estamos fora. Né? Porque é uma cooperativa pequena, de pequenos agricultores, né? Com um perfil que não é de grandes volumes de café. Né? Na nossa região são pequenos agricultores com pequenas propriedades e um volume pequeno de café. Então era muito difícil a gente competir naquele mercado com os compradores convencionais. E daí optamos, falando assim, vamos nos certificar. Em 2008 conseguimos a certificação e eu digo que é a virada de página da cooperativa, né? Porque ela trabalha no tripé da sustentabilidade ambiental, social e econômica, e a gente começou a trabalhar todas essas questões. Para você ter o econômico, você tem que cumprir algumas regras, né, da certificação ambientais e outras sociais. E daí começou a nossa transformação com novos projetos, com investimentos. Então, de lá para cá, realmente a cooperativa conseguiu uma série de conquistas, né, que hoje a gente olhando para trás, vê que valeu a pena. Okay, I'm going to try to summarize all what Renato told to us. But he's coming from a family of farmers, coffee farmers, and he studied a very different matter. He's technical in electricity, so he came from another area. And when his father died, he back to the origin, he back to the family, and together with his mother, he started working in the production. He produced yogurt and cheese and other things, and then he joined a cooperative. It's a very small cooperative that was in a crisis. So they were just looking for alternatives, and they heard about fair trade. There was one presentation about fair trade in the region. And he said, like, well, or we are in to save the cooperative, or we lose everything, because they have small volumes and small producers. So they found a way to work in fair trade. Then they started to trade in fair trade, and they really like the idea because they have the sustainability, the three components, the economical, the social, and the environmental. And they start making projects and investments, and that is the movement. That's an amazing journey. So you often describe climate change as the biggest challenge for coffee producers today. What are you seeing on the ground right now? What are the most urgent climate impacts affecting farmers in your region? Você, Renato, descreve a mudança do clima como o maior desafio dos produtores de café hoje. O que você está vendo na prática nesse momento?
quais são os impactos climáticos mais urgentes que afetam os agricultores, assim como você, na sua região? Na verdade, em toda a região da América Latina e do Caribe, ano a ano após ano, a gente vê eventos climáticos extremos, né? Ou secas, ou geadas, ou chuvas intensas. Isso tudo para um agricultor, que eu sempre digo que a agricultura é uma indústria a céu aberto, né? Nós não temos teto. Então, quando o tempo vira, isso é um problema para os agricultores. Então, o grande desafio, né, é a gente mitigar essas questões climáticas e se adaptar também, né? E o produtor fica muito dependente, e os mercados também, né? A gente sabe disso, que o café é uma commodity, varia muito em função disso, e isso também fica difícil para a gente administrar o nosso dia a dia, né, como produtores rurais. Então são assim, desafios enormes que a gente tem enfrentado, os pequenos agricultores especialmente, né, porque muitas vezes um agricultor não tem uma capacidade de investimento, né, de mitigar algumas situações. O produtor pequeno não, ele depende muito de apoio, de suporte, e aí entra o cooperativismo, né? As cooperativas fazem um papel muito importante, no caso do Fairtrade. Mais de 80% dos nossos produtores são pequenos agricultores, esses sim necessitam de muito apoio, de muito suporte. Um exemplo, você me pediu um exemplo concreto, o Arábica, que é um café produzido em regiões mais frias e mais altas, né, em toda a região nossa. A previsão é que, se as coisas continuarem como estão, até 2050 em algumas áreas ficará impossível de se produzir arábica. Ou ele sobe a montanha, só que hoje não dá para subir mais, porque teria que desmarcar para subir, ou a gente entra com uma variedade nova. No caso da nossa cooperativa, nós trabalhamos com o Robusta, com o Conilon, né, que é uma variedade do Robusta, que ele é mais resistente às questões climáticas, mas ele vai bem até uma certa altitude. Então, vai ter que haver aí uma mudança e também muita pesquisa, né, para ter variedades mais resistentes a essas questões climáticas. Eu acho que não só para o café, mas para outras culturas, porque no caso da CLAC, né, do Fairtrade, nós certificamos outros produtos também, não só café, cacau, banana, né, produzimos mel, frutas secas, frutas frescas, suco. Então são muitos produtos e todos são afetados pelas mudanças climáticas. Okay, so in his region, they are facing extreme climate phenomena. So sometimes they have drought season or high rains, and one after the other. So for the agriculture, this is very difficult to manage, to adapt and mitigate. And producers depend very much on the climate. They say that it's like an industry when you don't have a roof, so you are exposed to all these changes. And you also mentioned that the market knows about this. So when you have an extreme climatic phenomenon, you can have less production, and the market use that to change the prices. So the market is changing very much, and that's difficult to manage. It's specific for the small producers that they don't have a capacity to invest like a big farmer can do. Then what is very important is the cooperative that can give support to this small producer. And he gave us an example about the Arabica coffee. That is a coffee that is cropped in the high altitude. And the forecast is that the Arabica will need in the future, with the weather getting warm, they need to be cropped in higher lands. But Arabica cannot move up in the mountain because you have to the forest. So they, in the cooperative, they crop Conilon, that is a Robusta coffee, that is more strong to these climate extremes. So he stressed the importance of having new varieties adapted to the climate change. They said that they need research to have these varieties. And this is not only for the coffee, but this is only an example. In fact, we have other products like cocoa, fruits, and seeds that also have this kind of challenge.
I can see that adaptation is really important for farmers too. And your cooperative, Café Sul, has been implementing climate-related projects to help farmers to do just that, adaptation. Could you tell us a bit about these initiatives and which actions are making the greatest difference? Então, Renato, a gente pode ver que a adaptação também é uma palavra que está aí no centro pro pessoal também do agro, né, da agricultura, das cooperativas. A sua cooperativa, o Café Sul, vem implementando projetos relacionados ao clima para apoiar a adaptação dos agricultores, justamente, né, sobre isso que a gente está falando. Você pode nos contar um pouquinho sobre essas iniciativas e quais ações têm realmente feito a diferença? Nós temos um projeto muito interessante que nós realizamos no ano de 2015, tivemos uma seca muito forte no nosso estado, e se chamava Recuperação de Nascentes e Conservação do Solo. A gente dava um kit para o produtor, para o cercamento da nascente, ele entrava com a mão de obra e também algumas mudas para replantio. Mas a maior parte da recuperação foi uma regeneração natural, isso é o mais importante. A gente tem fotografias lá de nascentes que estavam totalmente descobertas, uma pastagem secando, a gente fez um trabalho e hoje você passa lá a ver uma mata, né, pequena mata, em volta da nascente a água nunca mais secou. Pelo contrário, o produtor hoje tem barragens e reservatórios de água daquela água que foi preservada. Então, é um exemplo muito forte do que é feito. E nesse projeto não era só cercamento da nascente, a gente fazia o que a gente chama de caixas secas, que são os buracos, né, calculados, é claro, né, que é feito com as caixas no canto da estrada e você direciona a água de chuva para dentro dessa caixa. Ela aumenta a disponibilidade de água no lençol freático, nas nascentes, diminui a erosão, porque aquela terra que descia e carregava o solo nos córregos, assoreamento dos córregos e rios, ela fica retida ali. Então, isso também estava dentro desse projeto. E teve toda uma parte de capacitação dos produtores, né, de orientação nesse sentido. Então, foi um projeto muito significativo na cooperativa. E a gente tem outros projetos de mitigação, por exemplo, hoje a nossa energia solar da cooperativa toda solar, né? A gente produz toda a nossa energia com excedente, a gente está pretendendo, a gente está instalando novos equipamentos, mas esse excedente a gente ceder para as comunidades onde a gente atua, que tem equipamentos comunitários, né? A gente pode levar essa energia lá. Nós temos um projeto de fossas sépticas que é para a zona rural, que é um sistema que a gente começou com o sistema da Embrapa. São 4 tanques, né, que é um sistema muito barato, muito simples de executar, mas hoje já existe uma tecnologia um pouco mais moderna, você usa apenas um tanque, né, e fica mais fácil de instalar, mas é justamente para evitar a poluição dos córregos, das nascentes nas propriedades rurais. Então, ano após ano, a gente doa a quantidade dessas fossas, à medida que a nossa meta é que todos os nossos cooperados tenham esse tratamento de esgoto na propriedade. Esses são, né, alguns exemplos. Hoje nós estamos participando em 3 projetos muito importantes. Um que é a medição da pegada de carbono dos produtores como parceiro. O segundo é com um comprador nosso, né, um cliente nosso, que ele vai fazer 4 unidades demonstrativas de manejo de regenerativo, de agrofloresta e capacitar mais 20 produtores. Nós temos um projeto de mulheres, focamos no grupo de mulheres. Então esse projeto vai ser feito com o grupo de mulheres da Café Sul. A gente tem uma marca específica de café, por sinal eu trouxe um, depois eu vou deixar para você, né, um pacote de café. E um terceiro projeto que chama Café Produtor de Água. Esse é um projeto mais amplo, ele é feito com o governo do estado, que tem um programa chamado Reflorestar, que ele entra com recurso para o produtor. Ele pode plantar uma lavoura de café, mas ele tem que fazer consorciado com alguma outra, ou frutífera, ou alguma coisa que lhe gera uma renda extra, recuperar áreas, e ao final do processo ele pode receber os serviços ambientais, né? Esse é um projeto interessante, que, na verdade, no governo do estado, a gente fala tanto da questão do petróleo, né? O Espírito Santo recebe muito longe porque nós temos petróleo no mar. O nosso estado está na beira do mar. Desculpa, eu estou falando muito. To many projects, but Deixa ela produzir, depois eu conto um pouquinho mais dessa história. Desculpa. okay, so there are
several projects they implemented. The first one that Renato mentioned to us was in 2015 and was to control the draw. This is because the water springs were disappearing and they start investing in protecting these water bodies. So in this project, they give some materials to the producers, like fence and this kind of stuff, to allow the forest to restore. So they plant some trees, but in general, what they did was protect, and the forest they start growing. So what was grass in the past, now they have a small forest there. And the producers, they like it very much, and they start making like water reservations, like pools, to have water is good. Then they also have the dry box that are big holes that are they grow in the mountain. So the water comes with a lot of force down when it's raining. So these holes to stop the rain when it's downing, so they reduce the erosion, and they also can charge the subterranean water. What was the other one? And they have also training with producers, so it's the three ways they work. After that, they have the solar energy for the cooperative, so all the energy they use is from solar panels. And they also have treatment of the domestic water in the farms, sewage, so they can clean the water and don't throw to the rivers. They have now 4 other projects that are the carbon footprint. They measure the carbon footprint. They have also demonstration plots with agroforestry and other agricultural practices. They have a woman groups that are participating for this project, and a project called coffee water production that is reforest. And this project is the last one they have with the government of the Espiritu Santo state. And the funds are coming from the funds they have from the oil production. They have to invest in agriculture and in environmental activities. So they have this, what they do is having coffee together with other crops that can be trees or something like that to increase the biodiversity of the crops. Esse projeto Reflorestar vai fazer reflorestamento, plantio com sistemas agroflorestais, então para diversificar a renda, e o propósito final é diversificar a renda e também proteger. E todos os produtores que participarem do projeto vão receber os serviços ambientais depois. E normalmente esses projetos são feitos ou numa bacia hidrográfica ou num córrego de uma comunidade, né, pegando os produtores daquela região. E tem um projeto também recente, importante, que a gente fez com a PLAC, com um recurso internacional captado de uma ONG da Alemanha, que é uma fábrica de bioinsumos, que a gente também trabalha pela redução cada dia mais dos químicos, né? Porque a nossa certificação ela já tem uma pegada nesse sentido, que nós temos os produtores de orgânicos, mas também temos os produtores convencionais, eles têm um uso restrito de químicos. E esse projeto do biológico é justamente para cada dia mais eles usarem menos químicos. E tem surtido um excelente resultado. A gente tem tido um retorno, um feedback muito bom a respeito disso. So the project Reforestar, that is made with the funds of the Espiritu Santo state, they have the objective is to increase the income of the producer with this diversification in the coffee plot and to have the reforestation. But they also have another project that is to produce their own inputs, bio-insults, I don't know the word in English, but biological products. biological inputs they can produce
to reduce the agrochemical use, so they can have these factories, and that was found from the Germany government. These are amazing. These are amazing projects. I'm very amazed with everything that you're doing. The United Nations declaring in this year actually, the International Year of Cooperatives, recognizing the power of collective action. In your experience, that is a very vast experience, how is the cooperative model supporting coffee producers in Brazil today? Muitos projetos incríveis, fazem muitos projetos diferentes e todos assim geniais. Falando um pouquinho mais sobre a questão das cooperativas, a gente teve que esse ano, em 2025, é o ano internacional das cooperativas, que está reconhecendo o poder da ação coletiva. Na sua experiência, que é uma experiência extremamente vasta e rica, como o modelo cooperativo tem apoiado os produtores de café no Brasil hoje? Isso é muito importante, né? Especialmente quando falamos de pequenos agricultores. O pequeno agricultor tem uma série de dificuldades. Uma delas é acesso a crédito, acesso a projeto, acesso a mercados, né? Então, você tem uma cooperativa dando esse suporte, isso ajuda muito. Nós, inclusive, o manifesto da PLAC, né, que a gente está trazendo aqui para a COP30, é justamente conclamar os governos, a sociedade civil, as empresas, a reconhecerem as cooperativas como atores importantes nesse processo de mitigação das mudanças climáticas. A gente citou aqui alguns exemplos, né, de trabalhos que a gente faz, mas em outras cooperativas, nos diversos países, a gente tem diversos projetos muito interessantes sendo trabalhados para os pequenos agricultores, que são, como eu falei anteriormente, têm mais dificuldade de financiamento, de crédito. E aí a gente veio aqui conclamar, né, que eles sejam reconhecidos como atores importantes, que haja crédito e recursos para esses projetos, né, para que as cooperativas executem esse trabalho juntamente com eles. E a cooperativa é o caminho mais fácil para fazer isso, né? Porque você trabalha coletivamente, você consegue atingir um número maior de pessoas, as capacitações ficam mais fáceis, então tudo facilita muito. Então eu considero assim, o cooperativismo hoje ele é chave nesse processo de mitigação e adaptação das mudanças climáticas. Não tem como fugir. So the cooperatives in Brazil are very important, particularly for the small producers that they face several challenges, like the lack of access to credit, to projects, and for markets also. And now we are bringing a statement from CLAC to recognize the importance of the cooperatives in all this work to mitigate the climate change and the contribution from the cooperatives like a partner in this with this objective. The cooperatives, they have a very positive contribution because they can work in groups. They can also make the trainings easy and the access to a lot of small producers and the cooperation values. I'm already a big fan of cooperativism. So, talking about youth now, Climate Live and Entertainment Plus culture, we are rooted in youth leadership here. And when you talk about young producers in your region, how do they feel about the future in coffee farming? What hopes and concerns do they share? Agora falando um pouquinho, em primeiro lugar, né, eu já virei fã do cooperativismo. Eu tenho até uma camiseta que o pessoal coloca cooperar ativismo. Mas falando um pouquinho sobre a juventude, eu sou ainda por pouco tempo, o Brasil me considera jovem. E aqui no nosso pavilhão a gente tem raízes, né, de liderança jovem também, muitos jovens liderando. E quando você conversa com jovens produtores da sua região, como eles se sentem em relação ao futuro da cafeicultura? Quais esperanças e preocupações eles compartilham com vocês e com as gerações que estão aí há mais tempo? Eu diria que esse é um dos maiores desafios da agricultura de uma maneira geral, não só da cafeicultura, né, no mundo. Os jovens
precisam ser estimulados a permanecer no campo, mas para isso precisa de ingresso digno, né? Que os produtos sejam valorizados, ou seja, recebam um valor que remunere, mas que deixe para uma vida digna. Isso a gente precisa que as empresas que se relacionam com a gente nos mercados, né, enxerguem que se não fizermos esse processo é muito difícil. Vamos pegar como exemplo a América Central especialmente, né? A gente tem uma migração muito forte dos Estados Unidos, nós estamos vivendo toda essa questão aí com a política do Trump, mas o jovem, a família, normalmente na América Central, ela nem estimula o filho a ficar, né? Ela quer trabalhar, juntar um dinheiro para que ele vá para a Europa, para os Estados Unidos. O que a gente precisa fazer? Fazer com que eles tenham uma receita digna e faça com que o jovem se motive a permanecer no campo, porque ele está vendo que aquilo é uma atividade que vai trazer sustento para ele e para a sua família. Esse é um primeiro desafio. O segundo, desafio tecnológico também, né? A gente hoje tem muita tecnologia, a gente está aqui, né, as nossas tecnologias, mas muitas comunidades rurais não têm esse acesso. E isso é um motivador para o jovem. No Brasil, as comunidades onde a gente tem mais acesso à internet, a gente tem uma motivação maior do jovem ficar. A gente precisa desenvolver atividades diferentes para os jovens. Eles gostam, por exemplo, de trabalhar com café de qualidade, aprender a fazer a degustação e a prova dos cafés. Então, as cooperativas, a gente trabalha muito isso, né? Estimular esses jovens. A CLAC tem um projeto muito interessante que ela contratou uma consultoria que fez uns workshops com jovens em diversos países e que ela desenvolveu um plano, né, de 3 anos, né, para que os jovens desenvolver novas lideranças. Recentemente no Brasil nós tivemos uma capacitação para os jovens com relação a isso, lá em Belo Horizonte. E essa capacitação, justamente, juntamente com a CP, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, se chama Formacop, que é uma trilha de conhecimento que eles vão fazer pela internet para gerar essas novas lideranças, né, com várias capacitações em várias áreas. E a gente, dentro das cooperativas, estimula também a participação deles nos conselhos. Por exemplo, no nosso conselho fiscal nós temos jovens, já temos, né, mulheres jovens participando. Então, a gente procura estimular e a gente é incentivado pela nossa certificação, pela CLAC, pelo Fairtrade Internacional, de estar estimulando e fazendo novos projetos com os jovens. Então, assim, não há caminho para o cooperativismo e para a produção, porque se a gente pensar, nós temos em média produtores com 50 anos de idade ou mais no café, né? Se você não renova essa geração, quem vai produzir café no futuro? Então, por isso eu conclamei de cara as empresas a remunerar dignamente os produtores e as famílias para que eles permaneçam no campo, né? Não tenham que mandar seus filhos lá para outro país, sair da sua terra. Okay, so there's the youth is the biggest challenge we have in the agriculture. It's not only for the coffee sector, but for all agriculture. And we have to incentive them to stay in the field and in the farms. Give them the capacity to produce and have an income that allow them to live in wet conditions in a healthy way. We have an example in Central America where the parents, they incentive the youth to go out and migrate to the US, and we have a big challenge there for that. So we have to increase their income and allow them to stay in the farms. We also need technology access that is more easy to have here in Brazil, but not in other rural communities. We have an example of young people involved in coffee quality to produce coffee with high quality, and to also participate in cupping. So they develop skills to cup the coffees, and it's going very, very well. So we also develop workshops to develop the capacities of the young people. We have one example here in Brazil with OCB, the
cooperatives from Brazil. It's called Farma Coop, and the objective is to develop skills for them to be leaders and participate more in the cooperatives. Some cooperatives, they allow them to be part of the decision board, and that is very important because we have now the average of the producers making coffee are 50 plus. So we need young people to take the leader, and we need them to be well paid and have income to stay in the farms. That's a very important remark about youth participation in rural spaces, and I live that myself. But we're now at COP30 and look at this process and other global process. How can policymakers create meaningful spaces for rural producers to influence decision making? How can we ensure that perspectives can shape global climate and agricultural policies? É muito bom ouvir as iniciativas de juventude, né? Eu mesma que já passei por um processo de êxodo rural na minha geração, na minha família, fui a primeira. E pensando agora nesse local que a gente está, nessa conferência das partes de mudança climática, a famosa COP30, e em outros processos globais, né, que a gente tem, como a Conferência da Alimentação, a Conferência da Água, como que os formuladores de políticas podem abrir os espaços de forma real e significativa para que os produtores rurais influenciem as decisões, né? Como que a gente garante que as suas perspectivas possam moldar de fato a política global de clima e agricultura? Pois é, nós entendemos que os governos precisam conscientizar, trabalhar junto às empresas, né, de que elas são atores muito importantes. A chuva. Está na hora da chuva, né? São atores muito importantes nesse processo todo que nós vivemos, né? Por quê? Muitas vezes a conta fica toda nas costas, digamos aqui, nós falamos no Brasil, do produtor, né? Do pequeno produtor especialmente, que tem pouca capacidade de investimento, e ele é que tem que estar cumprindo normas, regulações, como agora tem a regulação do tratamento, devida diligência, direitos humanos, mas a gente precisa de uma contribuição também das empresas nesse processo e dos governos, né? Há que se legislar e se criar situações que facilitem isso. Eu tenho um exemplo que eu gosto de citar, que é, por exemplo, você proíbe um determinado produto que a gente tenha para exportar, você não pode usar o produto X. Só que não é muito mais fácil lá na fábrica falar assim, você não pode mais fabricar isso? Os governos poderiam fazer esse papel, ou as próprias empresas, né? Parar de fabricar. E acontece muito isso, a gente tem uma proibição, um produto que o Brasil não pode ter o resíduo para exportar, mas esse produto é permitido ser fabricado aqui. Para se fabricar, pronto, resolve o problema, né? Só que as fábricas não estão aqui, estão lá, né? E isso é uma coisa que gera muita receita, né? E aí é muito difícil, né? Os governos estão de frente, mas precisam ter uma ação mais firme nesse sentido, porque não é o produtor que vai fazer isso, né? Alguém tem que fazer. Ou as empresas que assumem a sua responsabilidade, ou os governos vão colocar eles para assumir, né? Então eu acho que é um caminho que pode ser seguro, porque para o produtor sozinho ele não vai resolver. Na agricultura dizemos que a chuva é abençoada. Deixa chover. The rain is a blessing. So we cannot say you are blessed now. Well, what we need is the governments, they need to work together with the enterprises in this process. Because the bill cannot be only in the back of the producer. Sometimes that is the producer, the one who has to comply with all the requirements of the legislation, and what the producer needs is the enterprises to support them.
Renato gave us an example about the products, agrochemicals that are forbidden, and the product, the enterprises, they can produce this agrochemical, but the producer cannot use it. So the responsibility must be in the enterprises to stop producing this kind of agrochemical, or the governments to push them to stop. But all the responsibility cannot be in the small producer that they have to stop using this agrochemical. So we are already talking a little bit about private sector and their responsibility in everything. So as we also have private sector representatives here in COP, what would you like to see business doing differently to support farmers, strengthen climate resilience and promote fairer supply chains? Então, como a gente já está falando um pouquinho sobre o setor privado, a gente já está entrando nessa seara, e a gente tem muitos representantes do setor privado atendendo aqui a COP, né, como sempre. O que você gostaria de dizer, né, para essas pessoas do setor privado, que você gostaria que as empresas fizessem de forma diferente para apoiar os agricultores, principalmente os pequenos agricultores, fortalecer a resiliência climática e promover cadeias produtivas mais justas? Complementando o que a gente já vinha falando, eu penso que, primeiro, o ingresso digno, esse é primordial, né? Porque se você produz e recebe um valor justo pelo que você produz, por exemplo, no Fair Trade nós temos um sistema que é muito interessante, que ele tem um preço mínimo de garantia ao produtor, que se o mercado cair abaixo daquele valor, pelo menos aquele valor ele vai receber. E esse valor, a gente, de tempos em tempos, né, a Fair Trade Internacional faz um levantamento de custo de produção para que ele remunere o custo de produção e dê uma sobra digna para o produtor fazer seus investimentos e também ter uma vida digna. Então, a gente precisa disso, né? O primeiro passo. E segundo, tudo isso que nós falamos depende de dinheiro, né? Investimento em reflorestamento, em recuperação do solo, pagamento dos serviços ambientais, porque afinal de contas, se queremos água pura na cidade, né, queremos em abundância, precisamos investir que esses agricultores também possam preservar, né? Então, esse investimento tem que vir da iniciativa privada. Então, elas têm um papel muito importante e precisam ser atores, digamos, muito ativos nesse processo e contar também com as cooperativas, né? A gente está ali justamente para fazer esse papel de intermediação entre eles que querem fazer um investimento e os produtores que precisam desse investimento. Então, acho que essa seria uma saída muito interessante que a gente teria para isso. So, just to complement the discussion, what is more important for Renato, he considers that living income is key in all this arrangement. Because if you have a fair value to pay for your producer, that is essential. And fair trade, we have a mechanism that is a minimum price that is placed according to the cost of production plus a value that allows the producer to have a living income. So that's the first point, the first point by Renato. And the second is the investment that can be done by the private sector. Investment for reforest and to the producer to produce environmental services. And the cooperatives are important in all these arrangements because they can be in the middle of the private sector and the small producers. So our last question is going to be a lighter question to close our conversation. And I think we are all curious to know, how do you take your coffee, Renato? E pra gente fechar, eu vou fazer uma pergunta mais leve. Eu acho que todo mundo está curioso para saber como você, enquanto produtor de café, como você toma o seu café. Bom, primeiro eu vou pedir uma ajuda pro Bruno. Bruno, por favor, me traz essa sacola aí.
Vou presentear você com café de mulheres. Obrigada, Da thank cooperativa. you. É um projeto que nós temos na nossa cooperativa desde o ano de 2015, né, que a gente desenvolveu. Começamos um trabalho com elas de agroindústria, artesanato, e em um determinado momento elas fizeram a opção de trabalhar cafés especiais. E a gente estava montando uma indústria, e aí elas falaram, por que não criar uma marca com o nosso café? A gente realiza um concurso anual de qualidade, agora em dezembro, no início, nós estaremos premiando. A gente compra os melhores lotes, faz um blend e coloca nessa embalagem. Essa foto aqui é de uma produtora mesmo, colhendo café, né, uma cooperada nossa, que faz parte do grupo. Esse café, né, se vocês olharem, ele tem o selo do Fair Trade, né, que a gente é certificado. Ao lado aqui o selo da Agricultura Familiar, que é um selo nacional, né. E aqui em cima é um projeto novo que a gente tem com o Instituto, um projeto com abelhas nativas. Então alguns produtores e algumas mulheres participam, porque a abelha é um marcador biológico, né, importante, né, para saber se você está produzindo sem o uso de muitos químicos. Então é um brinde que eu estou trazendo para você, e vou fazer uma segunda deferência aqui, porque tem muitas mulheres assistindo. A gente podia fazer um sorteio, não sei como, para as que estão aqui assistindo. Não sei se vocês dão uma numeração, aí no final você vê a melhor maneira de fazer, tá bom? Ok. Eu posso fazer até diferente. Eu tenho uns deep coffee, eu vou dar um para cada um. Esse aqui é um monodose, né, de pó de mulheres. Mas é isso. Então, apenas para exemplificar, né, o trabalho que a gente faz e para falar como que eu tomo. Eu adoro o café coado. Lá em casa eu que coo o café de manhã, acordo, gosto de igual o café. Aí, ou é um coador de pano, aquele tradicional, mas eu tenho aquele mini coador também. Se eu vou fazer só uma dose, eu faço com aquele mini coador. Esse sachêzinho que eu dei aí, chama Drip Coffee, é uma monodose que você encaixa na boca da xícara, coloca água quente, pronto o café. E se vocês olharem, os que eu estou distribuindo, cada um tem uma foto de uma mulher do grupo de mulheres. Então, façam um bom proveito do nosso café, mas cada um toma de acordo com o seu método. Porque prensa francesa, coado, o importante é que tomem café. E se vocês aumentam o consumo, mais ingressos para os nossos produtores. Muito obrigado aí pelo convite. Okay, so this is a gift from Renato and his cooperative. This is coming from a project they started in 2013, and they started working with the women in handcraft and agroindustry. And the women decided they want to have their own coffee mark label. So they start selling this coffee. They have a contest, and the best coffees from the women they blend and put in the package. And they have in the package the fair trade label, they have the family farmer label, and the Bees Project label also, that is an indicator of biological healthy indicator. He's offering to you the drip coffee. Is a single, it's for a single cup. So you can taste the woman's coffee. And the way he drinks coffee is a drip coffee. He is the one at home that makes the coffee early in the morning. So he's in charge of making the coffee. And he wants to make, in general, he wants to make a single cup in a filter. A instrução está atrás you can see the instructions in the back of the package, so you can taste it. And you have the pictures of the women that are part of the project. Só para complementar, a gente também tem café orgânico, produzido alguns, aí é um grupo menor, aí mulheres e homens, mas a gente tem uma marca de orgânico também. They also produce organic coffee. Thank you, Renato, for your thoughts and reflections, and also for the coffee. Your work shows that climate resilience and fair food systems are built from the ground up through cooperation, community leadership, and a commitment to protecting people and nature. As we move through COP30, I hope these discussions remind us that farmers and rural communities must be recognized not only as stakeholders, but as leaders whose knowledge is essential for designing just and effective climate solutions.
Thank you, Fairtrade, CLAC, and Climate Live for this partnership. Thank you, Renato, and all of you for joining us. We now invite you to stay and for a brief network moment and to continue our conversation. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada pelas reflexões, pelo café, pela conversa. Seu trabalho mostra que a resiliência climática e os sistemas alimentares justos são construídos de baixo para cima por meio da cooperação, da liderança comunitária e do compromisso em proteger pessoas e a natureza. À medida que avançamos na COP30, espero que essa conversa nos lembre que agricultores e comunidades rurais devem ser reconhecidos não apenas como partes interessadas, mas como líderes essenciais para construir soluções climáticas justas e eficazes. Eu agradeço ao Fairtrade, à CLAC, ao Climate Live, ao Renato e a todos que ficaram aqui pela presença também. E convido vocês para permanecerem para um breve momento de network para a gente continuar a conversa. Muito obrigada. Ok. Muito obrigado. Eu vou deixar